6. Esse é o título da mensagem de hoje, amém, meus irmãos? Eu queria convidar os irmãos para a gente estar lendo um texto bíblico, para dar início. Os irmãos podem estar abrindo no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 18. E os irmãos, assim que forem achando, os irmãos, se puderem se colocar em pé, para que, em reverência à palavra do Senhor. E aí, então, depois que nós lermos, os irmãos podem estar. Tiago 1, versículo 18. Diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Amém, meus irmãos? Eu vou ler e eu queria pedir para os irmãos para que esse versículo ficasse bem, sim, para que a gente fixasse bem. Eu leio e os irmãos respondem em nome de Jesus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Os irmãos podem estar se assentando e nós vamos dar continuidade, no estudo. Vou dar uma relembrada no que nós falamos aqui rapidinho, só para a gente, o que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós lemos o primeiro versículo e nós falamos sobre o autor, Tiago, o autor da carta. Falamos sobre a sua trajetória, desde da sua meninice até o momento em que ele escreveu a carta, até o momento que ele se converteu e escreveu essa carta. Falamos também do mistério da graça, que é desde a criação do mundo, quando o homem pecou, e nós falamos sobre esse assunto. Falamos também sobre o obstáculo para a fé, que é não reconhecer a humanidade perfeita de Cristo como um obstáculo da fé. Nós falamos sobre tudo isso. Amém, meus irmãos? Hoje, nós vamos continuar a nossa reflexão do texto de Tiago, do capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 18. Antes, porém, eu quero fazer uma complementação do que nós vimos no primeiro versículo e que ficou faltando semana passada. Eu quero falar sobre, rapidinho aqui, só para a gente ter uma noção do que é dispersão, porque vai ser muito importante para o nosso estudo, para a continuidade do nosso estudo, Quero falar sobre essa dispersão, que é a parte B do versículo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Então, dispersão, abra comigo em Atos, no capítulo 8. E eu quero ler do 1 ao 4 com os irmãos. Versículo 1, Atos 8, versículo 1, diz assim: também Saulo consentia na morte dele. Dele quem? De Estevão. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Provação, ele não negou a fé. Provação. Versículo 3. Está vendo o que é uma provação? Saulo perseguia a igreja
De que forma ele fazia isso? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava na prisão. Provação. É isso. Prova da fé. Esses irmãos não negavam a fé. A provação é isso. É a perseguição por causa da tua fé. Isso é provação. Então, esses irmãos, eles eram arrastados, jogados na rua, na prisão, e eles não negavam a fé. A fé deles estava sendo provada por Deus. Foi Deus que fez essa perseguição. Porque quando Jesus foi assunto ao céu e mandou ficar em Jerusalém e aguardar, e depois ide por todo o mundo, ninguém foi. Ficaram tudo ali. Por isso essa perseguição vindo por Deus, para que eles fossem por todo mundo para pregar o evangelho. Então era uma provação que eles estavam passando para se tornarem melhores e fazer aquilo que era preciso fazer. Provação. Versículo 4. Os que, porém, andavam espalhados, estou falando para a gente chegar e compreender a dispersão, certo? Iam só da casa para a igreja e da igreja para casa aos domingos. É isso que eles faziam? Eles iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Eles não iam na igreja e da igreja para casa só aos domingos. Eles iam por toda parte pregando a palavra. Atos, capítulo 11, versículos 19 e 20. Só dar uma virada umas folhas aí, né? Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Versículo 20. Havia, porém, entre eles, alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. Dispersão. Começou o povo falar da palavra e ensinar e pregar. Bom, agora versículo 25. Nós vamos falar aqui da fundação da igreja, a primeira igreja sendo estabelecida, e dali para frente começou essa dispersão, começou a pregar o evangelho, e começaram a fundar a igreja, o Saulo agora convertido, e agora depois ele tem uma missão, vai fundar a igreja, começa a fundar a igreja, e está sendo estabelecida a igreja na terra até hoje. Nós somos a continuação disso. Versículo 25. Partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Versículo 26. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela cidade e fizeram bastante campanha da prosperidade, reuniões de empresário. Todos foram colocados por cabeça e não por cauda. Foi isso que eles fizeram? Esse é o evangelho que a gente está acostumado. Mas está escrito isso? O que eles fizeram nessa primeira igreja? E ficou para exemplo nosso, para que nós façamos até hoje? Demos continuidade nisso? O que eles fizeram? Se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Isso está escrito no livro de Atos e parece que aos dispersos, né? Mas aquilo
ficou só ali. Hoje não se lê mais isso. Não há necessidade de ler. Aliás, também, para quê, né? Vamos voltar para o texto de Tiago, irmãos. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 2 ao 18, onde nós vamos estar tratando da mensagem hoje com o título de Não vos enganeis. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde, quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva. Sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que os primeiros frutos do que ele criou. Versículo número 2. Meus irmãos, tende, um imperativo. Amém? Um imperativo. Por motivo de grande alegria, o passardes por provações. O que eu já aprendo aqui? 2 pontos. O motivo de grande alegria não é a adversidade, mas o passardes por ela. Tende por motivo de grande alegria o passardes. Segunda coisa, que me chama muito a atenção, é que a provação ela é recorrente. O passardes. Nós não vamos passar uma vez só. Tenha por motivo de grande alegria o passardes. É algo recorrente. Esse evangelho triunfalista não encontra espaço na Bíblia para ele. Evangelho que prega que você aceita Jesus e que todo mal você
tem que repreender e não sei o quê, que não há diversidade na sua vida. O evangelho é um outro evangelho. Não é esse evangelho que eu estou lendo. Que diz, tende por motivo de muita alegria o passardes por provações. É a segunda coisa que eu aprendo. Verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Há um círculo a ser concluído. Os irmãos percebem? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Há um ciclo aí a ser concluído. Verso 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra. Que obra que precisa ser concluída? A obra da maturidade integral. Para que sejais maduros e completos. Versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. O que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo que nos momentos, eu marquei aqui, que eu vi e senti na hora para estar compartilhando com os irmãos. Eu vejo que nos momentos de provação, durante a passagem, pode acontecer que só a capacidade racional, a inteligência, não é suficiente para lidar com a adversidade. E seja preciso de sabedoria, que envolve juízo, bom senso e retidão. A inteligência não pode fazer isso. A inteligência pode nos habilitar para fazer qualquer coisa, aprender, mas juízo, justiça e retidão, bom senso, só com sabedoria. E o que nós devemos fazer então? Uma vez que é preciso isso, se houver necessidade, devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Deus não censura. Ele não é um Deus que vai fazer igual a gente quando perde a paciência ao ensinar alguém. Vai ensinar uma pessoa a fazer um negócio e ela está com dificuldade, e você tenta 1, 2, 10 vezes, já começa a ficar ruim, e você fala, mas eu já não falei 10 vezes para você. Você continua fazendo do mesmo jeito? Faz isso. Ele dá liberalmente e não censura. Você está precisando de sabedoria, aí você ora para o Senhor, mas ele vai falar, poxa, mas eu já não te dei sabedoria, você, para passar nessa prova, você está de novo fazendo. Deus não faz. Ele dá liberalmente e não censura. Quantas vezes for preciso. E Deus é bom demais, não é? Só Ele, né? Só Ele pode fazer isso. Só Deus, né? E o que Ele exige só? Qual é o requisito que Ele é necessário para que esse favor da parte dele venha para a nossa vida? Qual é o requisito? Olha só, meus irmãos. Devemos pedir a Deus que a todos dá livremente e não censure, e lhe será dada. Peça, porém, ao requisito, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber nem sabedoria, não vai receber nada. Não é só sabedoria, não vai receber nada. E esse requisito que Deus pede é uma coisa óbvia. É óbvio. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque se ele está falando, e fala aqui, ele diz, né? Peça, porém, com fé. Aliás, devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente, não censura, e lhe será dado. Ele não está falando que vai ser dado.
Ele não aceita que você diga que você não tenha fé no que ele acabou de falar. Vai ser dado. É o óbvio. Deus é bom demais. Diz ainda, ó, peça com fé. Eu falei, está falado. Glória a Deus. Peça com fé. Não duvidando, senão você não vai receber nada. Homem vacilante que é. Uma hora, não, legal, Deus falou que vai fazer mesmo. Mas a ação, a coisa está tão feia que será que ele vai fazer mesmo? Perdeu a benção. Perdeu a benção. Já era. Vacilão. Aí Deus fala, vacilão. Uma hora, não, é isso mesmo, legal, vai. Tá difícil, mas, ô Senhor, glória a Deus. Mas passa um dia, passa dois, sei lá, será que ele vai fazer mesmo? É assim que Deus fala com a gente, meus irmãos. Versículo 9. Glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como uma flor da erva. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Rico, pobre. Um contraste, né? Aqui, o que está acontecendo aqui, o Tiago, a linha de raciocínio do Tiago, quando escreveu essa carta, por que ele está falando sobre essa questão do pobre e o rico, e esse contraste aqui? Porque nessa dispersão, eles eram jogados sem eira nem beira, e havia pessoas ricas que oprimiam eles. Pagava salário injusto, nós vamos ver depois mais para frente na carta, oprimiam eles. Então a provação desses homens, dessas pessoas, desses irmãos pobres, era essa. A provação, a diversidade que eles estavam passando era essa, estavam sendo oprimidos. Por isso que ele diz, glorie-se o irmão da condição humilde quando estiver em alta posição. Porque aquela condição de opressão que ele estava vivendo, sendo oprimido pelos ricos, ia redundar uma coroa de glória depois, na vinda do Senhor Jesus. Se ele não negasse a fé e suportasse essa provação, né? E o rico, ele ia para o inferno mesmo. Se ele continuasse com aquela... não reconhecesse, né? Não tomasse o converter direito. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Não se converter, vai morrer por natureza mesmo. Vai morrer na caminhada mesmo. Versículo 12. A recompensa da provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, há uma recompensa. A diferença que há entre a provação e a tentação é que a provação Deus nos prova para nos tornar maduros e melhores. Provação. E ela resulta em vida. Coroa da vida aos que o amam. Passar na prova, tentação já é diferente. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal que ele quem tenta. Agora, o título da mensagem é, não vos enganeis. Amém, meus irmãos? Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha que versículozinho completo,
simples assim. Versículo 16. Não vos enganeis, vírgula, meus amados irmãos. Abra em Gálatas, meus irmãos. Gálatas, no capítulo 5. Antes de nós lermos, eu quero estar discorrendo sobre alguma coisa. Por que Tiago fala, não vos enganeis? Porque há um engano, você acreditar que você está vivendo uma provação, sendo que, na verdade, você está colhendo daquilo que você semeou. Você e eu. A maior parte das adversidades que nós enfrentamos, ela não é uma provação. Ela é uma consequência de um plantio errado que fizemos. Não tenhamos dúvida disso. Não vos enganeis. A maior parte das adversidades que passamos não é provação. Esse evangelho triunfalista leva as pessoas a acreditarem que o mal que está sobre a vida delas é um mal que foi o diabo que está colocando na vida dela e que ela precisa se libertar desse mal expulsando o mal. Esse evangelho é outro evangelho. Esse evangelho é outro evangelho. Não é o evangelho que nós estamos lendo. Pessoa. Vamos ler Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Existe uma lei de Deus que se chama lei da semeadura. E a palavra de Deus não volta atrás. Não vos enganeis. Versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Antes da gente terminar lendo a outra parte da tentação do Tiago, eu quero falar de algo que aconteceu na vida de Davi. Davi, um belo dia, era para ele estar na guerra, e ele, ocioso, não foi. Foi todo mundo para a guerra e ele não foi. De repente, ele olhou e viu Betseba tomando banho. Ele não só olhou, ele olhou e provavelmente aquilo ali é aquilo ali que complicou toda a vida dele. Aquele momento foi o momento em que muita adversidade veio para a vida de Davi. Foi exatamente aquele momento. Eu pergunto, as adversidades de Davi era uma adversidade, era uma provação? Os salmos que ele escreveu, falando de Deus, pedindo, clamando por misericórdia, quando o filho dele perseguia ele, aquelas coisas que ele estava passando, era uma provação de Deus? Ou era uma consequência do pecado? Isso é tentação. Quando ele olhou, foi seduzido, fez o que fez, pecou. E deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos falando de inevitáveis contrastes, amém? Enquanto que a provação nos lapida e nos conduz à vida, a tentação nos corrompe
leva para a morte. É o oposto da aprovação. E eu digo outra coisa para os irmãos. Deus perdoa, mas a vida não perdoa. Os frutos da má semeadura, muitas vezes, nós vamos conviver com ela. Deus perdoa, mas a vida não perdoa. Ela vai nos acompanhar. Por isso, em nome de Jesus, jovens, dá ouvido à palavra. Em nome de Jesus. Quando alguém te orientar na palavra e dizer para você, não entre em julgo desigual, não queira mal essa pessoa. Louve a Deus pela vida dela. Porque uma vez que você entrar num julgo desigual, você complicou a tua vida para o resto da sua vida. Você desobedeceu a palavra. Depois não venha dizer que você está passando uma prova. Você está colhendo o fruto da semeadura. Você viu que a pessoa não prestava e quis casar com ela. Você fez uma sociedade com uma pessoa que Deus disse para você não fazer. Você vai colher o fruto da semeadura que está fazendo. Não tenha dúvida. Deus perdoa, mas a vida não perdoa. Davi pecou. Quando o profeta Natan chegou para ele e falou, esse homem é você. Ele acordou. Se arrependeu, caiu no chão e falou, pequei contra Deus. O profeta Natan falou, Deus está falando que você não vai morrer. Primeiro o profeta disse para ele, olha, diz o Senhor, se você tivesse me pedido, eu não te dei isso, te dei aquilo, tirei você de lá, fiz de você isso, Agora, Urias matou e jogou tudo para o que ele tinha feito. Falou, agora, Deus falando, agora a espada não vai se apartar da tua casa. Deus perdoa, mas a vida não perdoa. Até o último momento da vida de Davi, ele sofreu na família a espada. Até o último momento da vida dele. Um irmão estrupou a irmã. O outro irmão foi e matou esse irmão. Absalão perseguiu Davi. Davi não queria que matasse ele mesmo assim. O braço direito de Davi matou Absalão. E no seu último momento da vida, ele tinha um filho chamado Adonias. E ele falou para Salomão, não matar. Salomão matou ele. Deus perdoa. A vida não perdoa. Então, tudo isso que Davi passou, eu estou falando para os irmãos, está tudo em 2 Samuel, tá, irmãos? Capítulo 12, por ali vocês podem estar pesquisando e vendo tudo que eu estou falando aqui. Tudo isso que Davi estava passando ali, nunca foi provação. Tudo que ele passou é pela graça e misericórdia de Deus, que manteve ele vivo e foi livrando ele da morte o tempo todo, porque ele tinha que morrer. Mas a espada nunca se apartou da sua casa. Diferença entre provação e tentação. Aos dois lados, um contraste. A provação, Deus nos trabalha com a provação na nossa vida para testar a nossa fé. Para a gente tirar uma carta de habilitação, nós precisamos de perseverança, precisamos passar por provações, provas. Amém? Para no final, colher um bom resultado, poder o quê? Andar livremente
coroa da vida, né? Andar livremente. Posso andar livremente, ninguém vem me perturbar mais. Bem-aventurado que passa na prova, porque depois, né? Mas esse é o resultado da aprovação. Deus nos prova para que nós sejamos provados e sejamos livres. A tentação é totalmente ao contrário. E da onde ela surge? Da onde ela vem? Agora nós vamos ver. Vamos ver da onde, qual é a origem daquilo que mata, que nos mata e que nos leva à morte. Que pode, de repente, pela graça e misericórdia de Deus, nos manter na caminhada em pé, mas colhendo os frutos amargos que não é provação. Consequência. Por causa da lei da semeadura. Versículo 13. E aqui eu estou encerrando e falando agora da tentação, que é a segunda parte. Ninguém, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por quem? Por Satanás. Por quem que nós somos tentados? Por sua própria cobiça. Eu olhei, eu com ele. Vou comprar algo, custa R$15. Eu pago, o atendente me volta troco para 100. E o que eu faço? Eu sou um cristão. É o que o Tiago está tratando aqui. Cristão, falou, você me deu o troco errado, não é isso? Mas e se eu não faço? Se eu sou tentado, eu falo, puxa vida, é de Deus, hein? De Deus, eu vou ficar quietinho, vou levar embora, porque eu estou precisando. Por causa da tua necessidade, o que era para ser uma aprovação virou uma tentação. Vocês não estão compreendendo como é que funciona esse negócio de tentação e aprovação? O que era para ser uma aprovação virou uma tentação. Mas a tentação não do diabo, da cobiça que está dentro do ser humano. Né? Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Olha o processo. Os irmãos viram que na aprovação não há um ciclo de Deus trabalhando em nosso benefício? Olha o ciclo da maldade dentro do ser humano, também tem um ciclo. E se completa e acaba em morte. Depois, havendo esse desejo concebido, olha o processo, olha o ciclo. Dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E o versículo 16 fala do título, por exemplo, não vos enganeis. Não vos enganeis. Não é provação. É tentação o nome disso. Glória a Deus, meus irmãos. Fechou? Muito bom? Agora vamos lá. Versículo 17, eu estou encerrando, vou passar para o pastor. E a gente vai dar continuidade nesse estudo, nesse caminho, tá bem? Tudo não trabalhando assim. Não é bom a gente compreender essas coisas? Não faz uma diferença? O discernimento, agora quando a gente estiver passando por uma diversidade, não faz toda a diferença? Um cristão com esse conhecimento, desenvolvendo o discernimento de né? Precisa discernir as coisas. Ficando maduro. Você passa numa prova,
É uma pessoa bem agitada, gosta de fazer tudo rápido. Toda certeza, Deus, para provar a tua fé, vai pôr um bem lerdo do teu lado. Para ver se você passa na prova. Se você aprende a lidar com essa situação. Sem falar, vai, meu. Sem empurrar. Para quê? Para que você se torne uma pessoa madura, fique mais longando. Olha, aí. Está trabalhando. Já vem trabalhando. Né? Hein, meus irmãos? Então é por aí. Versículo 17. Ó, não vos enganeis, meus amados irmãos. Discernimento de aquilo que a gente está passando é de Deus ou é da maldade que habita em mim? É algo que está ruim. Está me fazendo. Levando para um desejo interno onde eu falo, está tudo bem, essa aprovação. Não. Toda boa dádiva, versículo 17. Como é que eu vou discernir? Vou discernir assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Não é terreno e diabólico. Não vem de mim. Toda dádiva perfeita é lá do alto, descendo do Pai das luzes. O santo revela. A cachola oca fala, ô meu. Isso que nós precisamos aprender, discernir e pregar a palavra para aqueles que não conhecem. Porque muitos não conhecem essa palavra e não têm discernir. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha o 18. Precisarmos de ser lembrado de discernimento nas adversidades, de discernimento ao relacionamento em comunidade, para sermos melhores, crescendo cada vez mais em graça, sabedoria, conhecimento, discernimento espiritual, né? Versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós temos o Espírito Santo, nós somos gerados pela palavra da verdade. Por isso, por que ele fez isso? Para que fôssemos como que os primeiros frutos do que ele criou. Glória a Deus. Os irmãos compreenderam bem essa palavra? Foi bom. Então, você que não está participando, não está vindo, vem para o meio. Vem participar com a gente disso aqui. Porque uma comunidade reunida no mesmo propósito, buscando conhecimento, discernimento espiritual, ela vai sendo transformada de glória em glória, de fé em fé. De glória em glória, de fé em fé. Pode vir provação, mas nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Veio tentação, estou fora. Vou orar ao Pai dizendo, vigiai e orai, certo? Vigiai e orai.